Fala pessoal, tudo bem? Salve, salve, simpatia, Mapa da Copa, de volta, temporada 4, modelo Netflix, temporada 4, episódio 4, 4 de Sebastián Coates, adversário do Inter nesta terça-feira, no Beira-Rio. Coates, que quase veio parar lá no Inter no início da carreira, né? Zagueirão, surgiu muito bem no futebol uruguaio, fez trajetória no exterior. O Polenta é o... Não, o Polenta, não, o Polenta se aposentou-se. O Polenta, o último jogo acho que o futebol dele, aposentou ele, né? O último Aposentou jogo do com Polenta, uma entrada dura no joelho. Ele tava numa situação física. Sabe o zagueiro aquele do Pelotas, o Yuri Bigode? Ele tava mais gordo que o Yuri Bigode. Ele não tava gordo, ele é forte. Quem? O Bigode. Não, forte é o Murilo da seleção brasileira, que joga no Nottingham Forest. Que um monte de gente não vê Premier League e achou que ele tava gordo quando veio jogar pela primeira vez contra a Argentina no Monumental. Tá lá brigando no G4. Lá. Teve gente que achou que ele era um fenômeno que tinha que jogar, só que lá no Nottingham ele joga protegidinho. Sim. Esse é um rebatedor não também, joga, né? Não, mas enfim. Isso aí é pro pessoal do outro podcast vizinho ali. O De Leon era camisa 4 no Nacional? Não, é 6, Não, porque jogava com 6. Só que era um cara histórico do Nacional, né? Campeão duas vezes pela Libertadores. Inclusive, quando? 88? 80 e 88. Ele foi campeão em 88, sai pro Grêmio, sai campeão, é campeão, volta e é campeão de novo. Aí, 88 foi o último título dos uruguaios na Libertadores? A última conquista de um uruguaio de Libertadores, 88, e vou contar essa história ele depois. Ele sai, vai jogar no Vasco, e acho que joga no Corinthians também, e volta pro Nacional para ser campeão. O Nacional que desde 1995 ininterruptamente está na Libertadores. Olha que dado, hein? 95. Que dado. Porque o Uruguai tem 3 vagas diretas. É Nacional, Peñarol e um terceiro time. Tem sido o Liverpool. No momento é o Liverpool. O clube do momento lá é o Liverpool. Que já foi o Defensor, Danúbio. já foi o Defensor, o Cerro. Em termos de Libertadores, o Defensor chegou às quartas de final em 2014. Uhum. Time do Arrascaeta, 2-0 Arrascaeta. Isso. Que acaba sendo eliminado pelo Bolívar. E o Defensor ali tinha um time que tinha boa... Porque depois o Bolívar cai pro São Lourenço, né? É uma final que é uma Libertadores que chega o Nacional do Paraguai na final. Isso. O Defensor... Sim, o Defensor Nacional do Paraguai é uma Libertadores meio improvável, né? Meio estranha, né? E depois o Inter negocia muito tempo com o Arrascaeta. E aí ele acaba indo pro Cruzeiro. E o Rodrigo Oliveira todos os dias entrava na Rádio Gaúcha, nos todos os programas, e ele explicava que era um negócio de 6 pontas. 5 pontas. 6 pontas. O empresário, o clube que é formador, o Inter, e vai indo. Era muita ponta, não tinha como fechar. Não tinha como, né? A Libertadores... Depois, sabendo o que aconteceu com aquele Inter de 2015, 2016, a gente entendeu porque tinha tantas pontas que foi difícil que o Inter trouxe o Anderson e não trouxe o Arrascaeta. Na medida... E o presidente da época, o Pífero, depois que a negociação não fechou, ele disse, era muito caro para ser um reserva, do Alessandro. Posso dar um spoiler pro cartógrafo? Pode. No finalzinho a gente vai ter o cartógrafo, tá? A Libertadores de 2014 foi improvável, mas é por causa de um toque divino. Exatamente. E vamos contar essa história depois. De um craque. Vamos mostrar nossa rota, não? Vamos. Pra onde lá. que a gente vai? Pra Montevidéu? Montevidéu. Petrucci tá lá, por que não veio? Não. Felipe Duarte. Nós estamos fazendo um programa sem os uruguaios. Nós temos... É maravilhoso isso. Nós temos 2 uruguaios. Mas é que eles um que é uruguaio, um que é uruguai e outro que nasceu em São Borja e acha que é uruguai. Isso. É que eles são Peñarol. Esse é o problema. Exato. E nenhum dos dois apareceu. Eles são Peñarol. Esse é tanto que nossas cores, mapa da Copa, preto e amarelo, né? E influência do Felipe Duarte. Felipe Duarte. E lá em Bagé, o Felipe Duarte, que ele é de São Borja, mas diz que é de Bagé, né? Ele é Grêmio Bagé. Não, mas não é o único. Grêmio Bagé. Ele é Grêmio Bagé, mas ele tirou foto com a camisa do Guarani. Cara, é um hospício isso aqui. Mas, ele disse que ele é amigo da direção do Guarani, ganhou uma camisa, né? E vestiu. Política. Mas isso é muito... também do lugar, né? Uhum. Embora tenha rivalidade, mas é muito do lugar, de representar o lugar de onde tu veio. Vamos lá. A rota. A nossa rota, ela começa com o último uruguaio campeão da Libertadores, o que o Bertoncello já trouxe para nós. Um gigante que há anos está buscando um time. Eu tenho para mim que o Nacional é um gigante, né? Um time, e uma torcida em busca de um time, uma camisa em busca de um time. O jogo em torno de Nico Lopes e a sua Nicolândia, e uma rivalidade forjada. Essa aqui é interessante, hein? E não é com o Peñarol. Tem Peñarol, mas não é com o Peñarol.
Antes de tudo, eu queria só dar um toquezinho aqui para quem está nos vendo, essas ricas caras Aquelas aqui. imagens. Nós estamos gravando num feriado para vocês. A gente está aqui num feriado 21 de abril, dia de Tiradentes, por vocês. Então deixa o likezinho. Dá o like aqui, ó. Né, Dá o like. O joinha aqui. O ó. me gusta, Aleatório aqui, ó. em espanhol é me gusta. Deixa o teu me gusta. Me gusta. Quem tá nos vendo, Léo, tá vendo aqui a camiseta do Nacional De 95. de 2005. 2005. De 2005. Foi a primeira vez que eu fui a Montevidéu, né? Um Foi jovem, um PIB. Primeira vez que eu entrei num cassino também. Ah, E tu aí, jogou? E Comprei aí, o tua vida Nacional. mudou. Mudou tudo. Aí completamente. Mas tu não resolvi jogar, tudo. que amanhã Nós tá estamos falando de... Não, a gente coça o carvão, né? Aí, ó. E ela tá suja, Mas ela tá não usava surrada. jogar bola, ou não? Não, eu não usava ela há muito tempo. Não, é que... Tá surrada, mas tá assim, ó. Tá parecida com o Nacional hoje. É, né? mais ou menos o que é o Nacional. Bonita a camisa. Obrigado. Cara, vamos E é usar um isso tecido contra- diferente, né? É curioso, vocês falaram sobre... Mas só pra completar, Munari, De deixar o like? de deixar o like Tá. e de assinar o canal de Assinar Jesus. o Ah, canal, isso aí. te Porque registra, cada vez que tiver um compartilha. videozinho, Isso, né, desses guris bonitos, vai estar plim no teu celular. perfeito. E outra coisa, pra quem tá nos ouvindo pelas plataformas, 5 estrelas Uhum. e ativa o quê? O sininho. Como é que é o sininho? Trin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 . Aí, ó. Né? Serviço completo. Tá ali na tela, inclusive, ó. Ah, lá, ó. Me gusta e o sininho. Fechou. Me gusta? Vai lá, Munari. Chega mais. Não, a gente tava falando sobre o Felipe Duarte ser vira-casaca em Bagé, né? O Kiki Oliveira, o jogador do Grêmio, ele jogou no Peñarol, mas ele é torcedor do Nacional. O sonho dele é jogar no Nacional. Um dia ele começou a carreira no Rentistas, depois foi para o Almeria, e quando estava no Almeria ele foi emprestado ao Peñarol em 2021, mas ele é torcedor do Nacional. Isso é bem raro. Viu? Não é só o Boca. Ah, que o Marquezinho quer jogar no Boca e faz de tudo pra jogar o Boca. Não, tem o Nacional também. O Marquezinho não jogou no River. Ah, tá. É isso. O Léo Coelho, zagueiro. o Léo Coelho, que era zagueiro do Nacional, e um brasileiro, e ele termina o contrato e tal, e ele é contratado pelo Peñarol. Ele precisou ficar alguns dias escondido num apartamento até ser apresentado, porque a torcida do Nacional, que ele é do Peñarol, né, Munari? O Léo Coelho é do Peñarol. A torcida do Nacional queria o rim dele. Isso. E ele precisou se esconder porque ele tinha ido muito bem no Nacional e acabou indo do Nacional direto para o Peñarol. E também é algo muito, Pô. muito raro. E teve o famoso clássico Nacional e Peñarol que parou na delegacia, né? O Chengue Morales jogava pelo Nacional, deu uma pauleira e eles foram por presídios, ficaram meu detidos Deus. vários dias. Thiago Morales que jogou pelo Grêmio. Jogou pelo Grêmio, Jogou deixou 2000 saudade e- aqui. 7, 8. Na noite. Ano que o Grêmio brigou 8. pelo título do Brasileirão com o Roth. Brigou e perdeu, né? Com o Celso Juarez Roth. Seguindo ali, vamos lá. O último uruguaio campeão da Libertadores, 1988. O Nacional tricampeão, né? 80, 71 71, e 80. 88. 71 com Manga no gol. 71 contra o Estudiantes. Em 80 contra o Inter do Falcão. Ah, é verdade, jogou no final do Inter, né? E em 88 contra o News Old Boys. Sabe de quem estava no News Old Boys? Sei, eu vou falar depois. Ah, vai falar sobre ele? Sabe quem é? Que lindo! Com um B? Hã? Com um B de bola? Com B. Eu vou falar então. O Léo ele não sabe quem é. Que Vocês não lindo! sabem também. Vocês não sabem também quem Era são. um PIB. Era um Tinha PIB, quantos? 19 anos. 19 anos. Podia Posso ter falar ido já? pra Itália Pode. 90. Posso falar lá. 26 de outubro de 88, imagina, Montevidéu, frio, né? O pessoal com touca, com manta, com cachecol. Ah, Libertadores de verdade. Tem Aquela essa jogada no tem a inverno, imagem final no campo no inverno. YouTube, aqui no YouTube, se você for procurar ali Nacional e News 88, tem o jogo lá, Completo? todo o jogo. Ah, verei. Hoje vai ser meu Arbitragem- programa de feriado. Tá bom, Arbitragem tá de com tempo. Arnaldo César Coelho. De um lado, o Nacional, do outro, News Old Boys. E mais de 80 mil pessoas no estádio Centenário, bobina, loucurada, Inverno. uma galera, A inverno. Libertadores de verdade. Libertadores né? Que essência, todos né? nós gostamos. E no Centenário, o Nacional venceu o News por 3-0. O último gol, marcado de pênalti por Hugo de Leon. Arnaldo César Coelho, eu vi esse pênalti, tá? Mais ou menos, mas tá ok. Arnaldo não tinha VAR, né? A brasileira, né? Arnaldo marcou pênalti, Hugo de Leon fez o gol, 3-0. E o News Old Boys tinha no ataque Gabriel Batistuta com 19 aninhos. Gabri, antes de ir pro River, tinha o Sensini nesse time também. Tinha o Sensini também. Berardo Martino. Eu não peguei a escalação, mas eu vi Ah. que o Sensini tava, o Batistuta era o camisa 9, É, o centroavante. O Batistuta depois vai pro O River. Batistuta é de Murphy? Não, De- não é Murphy, né? a Como? cidade Mullet? Não, ele é de, Mullet. não, ele é de Reconquista. Reconquista. É. É. E Depois o eu Bat- vou contar um especial que eu vi. A gente falou sobre o Oliveira e o Felipe, os vira-casacas. O Bate, ele joga do News ele vai pro River e depois ele sai do River pro Boca.
Ele é torcedor do Boca, mas ele joga no River antes de jogar no Boca. Ele jogou Viu? nos dois. Aconteceu, tu falou que o Marquezinho Mas não é fez, que o Batistuta fez, no né? River ele chega o Passarella, e o Passarella Já não gostava dele. não gostava Não dele. E aí ele vai pro Boca. E aí no primeiro jogo dele no Boca, ele não consegue fazer gol. E aí os caras disseram, quando tu fizer o gol, tu voa na tela e comemora com a torcida. Aí ele faz um gol, pula na tela, escala a tela em frente à ala 12, e ali a torcida do Boca o Cai nas abraça graças. e ele vira grande ídolo. Eu Entendi. ia falar que eu vi um documentário, eu vi na ESPN. Tem vários, de vários jogadores. E eles vão na cidade do jogador, entrevistam amigos, familiares, vão no clube que começou. E eu vi esse do Batistuta, de Reconquista, que é uma cidade pequena, bucólica, assim, muito agrícola, né? E entrevistam os pais dele, acho que entrevista a mãe dele, e ela contando de todo o sofrimento dele. E ele vai para Roma, ele sai da Fiorentina, ele tá muito bem na Fiorentina, ele vai para Roma. E eles que na Roma os caras não passavam a bola para ele. E o time era o time do Totti, né? Sim, Totti, Del Vecchio. E ele consegue ser o goleador do Campeonato Italiano e ganhar o título que a Roma não ganhava desde Falcão. Ele tá naquele time. Sim, E 2001. ele disse, eu sofri boicote, não recebi a bola dos meus companheiros. Mas eu não podia desistir, né? Tinha que fazer gol e ele consegue E fazia mesmo gol, né? assim, Que jogador, né? ser o grande goleador. Sabe, Léo, que assim, a geração 2000 pode achar que o Nacional hoje realmente é um time menor, né? É um time que não consegue ter uma grande aparição há bastante tempo. Mas o Nacional, e até o nosso segundo tópico, né? E tu vais falar disso também, ele tem uma história muito grande, é gigantesca. E nesse ano que o Nacional ganha a Libertadores em 88 contra o Nils, ele também joga o Mundial contra o PSV. O PSV de Romário. E o Nacional ganha. Ganha nos pênaltis. Então, o Nacional, naquele ano, é campeão da Libertadores, campeão mundial. Só que mal sabia, e talvez o mais pessimista uruguaio e torcedor do bolso, talvez não dissesse que aquele seria o último título de um uruguaio de Libertadores. E esse foi. 37 anos atrás foi a última conquista de um uruguaio de Libertadores. E vai ao encontro também do dado que tu trouxeste com relação às participações do Nacional na Libertadores. Desde 95 ele não falha, né? E se a gente for pegar a história geral, o Nacional é o clube que mais vezes participou da competição, 52 vezes. São 66 edições de Libertadores, em 52 delas o Nacional esteve presente. São mais de 425 jogos de Libertadores. Então, puxa, uma baita história, campeão 3 vezes, falamos aqui, 71, 80 e 88, só que há muito tempo é um grande clube em busca de um grande E o time. Penharol foi vice, né? 2011 foi vice. Contra o Santos. Foi a E única agora final. com a Foi semifinalista agora, semifinalista. ano passado. Mas foi a única final de um uruguaio desde 88, né? Sim. Não chegou mais. É que, claro, o futebol. Nós estamos falando de um país de tamanho de Porto Alegre, 3 milhões de habitantes, que tem um centro, que tem pequenos e poucos centros urbanos. É um país de campo, né? Tu anda pro Uruguai, tu vai, por exemplo, ao litoral uruguai, tu tá andando no meio do campo. E tu não imagina que tem o mar ali a poucos quilômetros. Então é um país pequeno que forma muitos jogadores, só que como toda mão de obra no Uruguai, ela sai para buscar vida melhor fora, inclusive muitos em Porto Alegre, né? Tem uma parrilla que eu frequento aqui na Zona Norte, que é de um torcedor do Nacional, inclusive tem várias camisas de time autografadas Nacional, e tem uma bandeira do Nacional na parrilla. Legal. Então assim, eles Onde é que saem é isso muito... aí? Ali na Avenida do Forte? Avenida do Forte. É, isso aí. É o muito mesmo? boa, pequena, lugar pequeno. Ali tu consegue tomar suco de pomelo, por exemplo. Refrigerante de pomelo, na verdade, né? E a cerveja é a cerveja uruguaia. Então, assim, é muito uruguai. Eu É, passei- Patrícia, e já Nortenha, é- Pilsen. É um bar antigo, eu lembro que 2010, pós jogo da mão do Soares contra a Gana, eu não lembro já que eu vi o jogo, sei que depois eu tava indo pra casa, eu morava na Zona Norte, e eu passei pra eles, estavam enlouquecidos na rua, gritando e cantando isso em 2010. Não, ela tem há muito tempo. Enfim, os uruguaios saem e os jogadores também saem muito cedo. E acabam que os clubes estão Forma e vende rápido, né? estão descapitalizados e Isso. com muitos jogadores veteranos, que aí faz o caminho que no Brasil se faz. Só que o universo no Brasil é muito maior. Os caras voltam com 30 anos, 35 anos para encerrar a carreira no clube do coração. E no Uruguai tu não tem tanto jogador assim. Tu forma e vende. Até porque o mercado uruguaio, com as SADs, os investidores viram a formação uruguaia. Porque o futebol uruguaio ele tem uma estruturação que facilita a formação e a descoberta. Existe uma organização chamada OFI, Organização do Futebol do Interior. E antes dela tem a Liga de Baby Futebol, são mais de 500 ligas. Então o menino até os 13 anos joga Baby Futebol. Então, por exemplo, Rivera, tem algumas ligas ali. Aí
o campeão de Ribeira joga um campeonato do departamento. O departamento joga o campeonato nacional. Isso acontece na OFI, que é dos 14 aí até sub-40, o Master. É muito organizado. Então tem campeonato sub-14, 15, 17, 20, todo final de semana. Então tu joga dentro da tua cidade, depois dentro do teu departamento, do teu estado e depois no nacional, no campeonato nacional. E os olheiros dos clubes já têm contatos e eles vão pelo país olhando esses campeonatos. Que, assim, é impressionante. Quem vai a Montevidéu, sábado e domingo é futebol por todos os lados, famílias vendo o jogo de todas as idades. Então é muito fácil tu descobrir jogadores nessa organização. E aí agora muitos empresários, um deles, por exemplo, o ex-centroavante do Inter, o argentino que se apresentou de terno e gravata aqui, era do River, em 2010, que o D'Alessandro indicou pro Inter. Centroavante do River, me faltou o Cavenaghi. O Torito. O Cavenaghi. Ele era dono de um clube que agora acaba de ser vendido pro Bayern de Munique. O Bayern de Munique tem um clube no Uruguai. Então, assim, é muito fácil tu descobrir talento e os empresários estão transformando os clubes em SADs, tirando o Defensor, Danúbio, Penharol, eu tô fazendo aqui, não tô vendo a Jana, e Nacional. Então, assim, entendeu? Eu quero falar também, por isso que eu vou deixar e aí o futebol uruguaio o Grupo City tem um clube. O Montevidéu Torque. Torque City. Então, assim, já virou um grande negócio, né? E a grande questão, e a gente vai tratar depois, de a criação de uma liga de clubes para ter mais dinheiro da TV, Bertoncello. É uma citação rápida só, que nem o Soares, que fez uma temporada fantástica pelo Grêmio, quase 30 gols, levou o Grêmio a um vice de Brasileirão. O Soares, ele volta ao Nacional, depois de jogar pelo Atlético de Madrid. Só que a fase era tão ruim que o Soares, o Nacional, com o Soares, é eliminado da Sul-Americana pelo Atlético Goianiense, perde os 2 jogos, não marca um gol sequer. É que ele vem também se recuperar de lesão, né? Ele vem de muito tempo parado. E o calendário, né? Sim. De novo vamos ter que falar do maldito calendário da Conmebol, que é o anual. Então ele vinha no final de temporada europeia, que estava no meio da competição. Enfim, a Conmebol cria um calendário que não existe no continente, mas enfim. E a gente entra a partir desse gancho deixado pelo Bertoncello no segundo ponto da nossa rota, que é um gigante que há anos busca protagonismo. Ele tem protagonismo interno, até tem, mas no continente o Nacional não consegue avançar, né? Em 2006 ele cai nas oitavas para o Inter. Com o Soares ainda com o Soares, menino, revelado. Tinha 20 anos, 19 anos. Mas não me lembro do Nacional avançar além de ele tem o ano do Nico Lopes, se destaca, que ele elimina o Corinthians. Aquilo ali é o quê? Oitavas? É 2016. 15. Vou ver aqui. 2015, depois o Nico Lopes vem pro Inter. Tem 16 internet então. hoje, É 16, isso. O Nico, o Nacional é um grupo que tinha Nacional, Rosário Central, Palmeiras, não é isso? Isso. Passa ele o faz gol no Nacional e Palmeiras. Rosário Ele Central. faz gol no Palmeiras e no Corinthians. E depois elimina o Corinthians. Isso. Um grupo que o Palmeiras e o River ficam fora, avançam Rosário e Era o Nacional. River do Uruguai, né? E aí, o Rosário do Cudê. Isso. E aí depois o Nacional cai nas quartas pra 2000 e... Nacional cai pro Boca. Ah, que lindo. tu já sabia, né? Tu me fez falar isso, tu já sabia, né? Nos pênaltis, ó. Nos pênaltis, o Orion pega... Esse jogo é o jogo que, na ida, o Osvaldo, lembra? Nós falamos do Batistuta, né? O Osvaldo era um Batistuta como ídolo, foi jogar na Roma e tal, também jogou quando ele volta pro Boca. O Osvaldo tava voltando de lesão. E aí o Osvaldo, nesse jogo, ele entra no segundo tempo e joga 5 minutos. Faltando 5 minutos pra acabar, o Esqueloto bota ele. Ele fica emputecido, vai pro vestiário, acende um cigarro. E aí o Esqueloto usa a desculpa dele estar fumando pra mandar ele embora do Boca. Empate em 2-2 e pelo gol fora o Nacional eliminou o Corinthians do Tite. O Inter joga, acho que na última rodada, né? Não, na penúltima rodada contra o Nacional, no Parque Central. E aí, quando a gente fala de Nacional, a gente fala um pouco da história do futebol. Porque o Nacional, por exemplo, ele constrói o Parque Central em 1900. E o Parque Central vira a casa da seleção uruguaia. A camisa uruguaia celeste, ela é formalizada como a cor da seleção uruguaia depois de um jogo no Parque Central, um jogo do River Plate contra um time argentino, Alumni. E aí ganha 2-1 River Plate e aí joga de azul celeste. O Uruguai já tinha usado em 1903, 4 e 5 a camisa celeste. E eles definem, não, a partir de agora...
a camisa celeste é a camisa da seleção uruguaia. E, claro, é o jogo, né, de Copa do Mundo. O primeiro jogo de uma Copa do Mundo foi disputado no Parque Central em 1930. Só que antes, o Parque Central já abrigava jogos da seleção uruguaia, porque a gente está falando da Celeste Olímpica. Por que Celeste Olímpica? Não existia a Copa do Mundo, existia a Olimpíada, existiam os Jogos Olímpicos, e o Uruguai ganha 1924 e 1928. E essa seleção, que era a maior do mundo, precisava de uma casa. E foi o Parque Central, que ficou fechado por 20 e tantos anos, 30 anos, foi reaberto no final dos anos 80, e desde então o Nacional vem fazendo modernizações. Hoje comporta 36 mil espectadores. Parque Central. Grande Parque Central, né, tribunas... Padrão FIFA agora. Exato. Né? Tribunas novas, e vira o estádio do Nacional. O Inter joga... 2006 já joga no Parque Central. De Já. 2000 O gol do Renteria, aquele que dá o balãozinho no Parque Balãozinho no Central. Parque no Parque Central. E 2023, agora, o Inter empatou Também foi lá. 1-1, também foi lá. Daí já no Gol estádio... do Alan Patrick. No estádio, o gol do Alan Patrick e o gol do... E o Rocher era o goleiro do... O Rocher, o goleiro do Nacional. E Isso o em Na- 2022, o Nacional- 23. 23. E nesse estádio, no lugar onde hoje é o estádio do Parque Central, lá em 1900, quando foi definido, foi o lugar em que o Artigas foi nominado, né, o grande chefe da banda oriental. E o Artigas, que é um cara fundamental, né, para a independência uruguaia, independência dos países do Prata. E ali naquele lugar o Artigas recebeu esse título de líder máximo da banda oriental. Então tem todo um simbolismo. E as cores do Nacional, o azul, vermelho e branco, são as cores da bandeira que o Artigas usava, né, da República Oriental. Então tem toda uma ligação. E tem uma história que eu achei muito interessante. O pavilhão oeste do Parque Central foi batizado com o nome de Abdon Porte. Esse cara era capitão do Nacional. E ele sentindo já que não estava conseguindo entregar, que fisicamente estava sentindo o pulmão dele, na época tinha muitos problemas, De tuberculose. tabagismo? Não, tuberculose. E ele já não conseguia mais terminar os jogos. Ele entra no Parque Central, e isso nós estamos falando de 1918, e se ajoelha no grande círculo e se dá um tiro no peito. Porque ele não queria passar a abraçadeira para ninguém. Como ele não conseguia mais ser o líder máximo dentro de campo, ele resolve se matar. Nossa, que história. E aí o pavilhão é batizado com o nome dele. Também no Estádio Nacional temos, né, porque é por causa do Nacional que existe a palavra hincha em espanhol. Porque o Prudêncio Miguel Reis, que era um funcionário do Nacional, ele assistia aos jogos e ele tinha como função encher as bolas, né, com ar. E ele era um cara muito animado e tal, e além dessa função de torcedor, ele era o hincha. E aí se criou a palavra hincha, tanto que tem no Estádio do Nacional uma estátua, assim como tem aqui do Renato na Arena, como tem do Fernandão no Beira-Rio, como tem do Pedro Rocha na Guete. Faz Isso sentido. é loucura, isso é Tem- loucura. Tem uma estátua. É a melhor, eu acho. A melhor estátua do Pedro Rocha. melhor estátua do Pedro Rocha aqui. Tu olha e tu vê que é o Pedro Rocha. Ah, o Renato Tem e uma- o Fernandão foram estátuas mal feitas. Foram ruins. Né? A do Mas- Renato tá ok, assim. mas Não, o não, Fernandão parece o muito cara do mal. McDonald's. O Fernandão é o dono do Guerrinha, né? McDonald's. Parece. O Fernandão é o Guerrinha. O Fernandão. O Fernandão é o Guerrinha. Cara, Mas, sério, é enfim, inacreditável os caras fizeram esse O trabalho. Prudêncio e o Miguel Reis tem uma estátua. Vamos focar. Tem uma estátua. Tem uma Tem estátua no Parque Central, no lado externo, ao lado da estátua de Carlos Gardel, que é uruguaio de Não, Taquarembó. argentino. Pra começar. Como doce de leite, como assado. Não. Começou aqui. O que é o Uruguai ou Argentina? Ele é uruguaio de Argentina. Taquarembó. É argentino. Taquarembó. Taquarembó é no Uruguai. O Papa agora que morreu é argentino? Não vai dizer que é Uruguai também? Mas o que teve o Papa com Não, o Gardel? o Papa, o Gardel. Não, o Gardel é assado, uruguaio. Mas Messi. Messi. O mate é uruguaio. O mate, A carne, o mate. Entendeu? Eu levei uma vez eu fui a Buenos Aires com a família da minha mulher, e eles nunca tinham ido assim pra fora. E eu levei eles pra almoçar no Sigue la Vaca. Chega la vaca. Boa, Ali famoso. em Porto Madeira. Porto Madeira. Foi uma decepção com a carne sem sal. Eles odiaram. Eu achando que eles já tava agradando. Lá no Uruguai, não. No Uruguai tu come uma boa carne, Na né, bem gente tá carne temperada, ruim, é verdade. entendeu? Ah, mas eu achei boa a carne, não achei ruim. Não, mas ela é assim... Tá. É menos. E aí é padrão do Dagarbi, né? Um abraço pro Dagarbi. que Tá. nos ouvindo. O que Ela é só sushi? Não, é sushi. É só sushi. Tá bom. É só sushi. A história do Inter ela é muito boa porque realmente, né, a torcida depois e historicamente a Libertadores ficou marcada por isso. Os torcedores, né, alentando, esquentando
enchendo, né, o estádio e fazendo com que o time Porque jogasse ele mais. era um cara mais animado. Faz né? sentido. E, Bem legal. e além da função de animar, de ser um cara mais agitado, ele é o... Tá tudo bem, Munari? Tô bem. Qualquer coisa a gente acorde, chama a SAMU aqui. Cigarro? O Bertão Selva fez uma escala que eu fiquei até às 3 da manhã trabalhando sábado, tô mal ainda. No sábado? Mas hoje é segunda-feira. E domingo tu não descansou? Descansei. Então tá bom. Não então, parece. Não é? Tem que se cuidar, tu não pode querer... É que eu não fiz mais menino. domingo, eu Exato. fui ver Nacional e Miramar no Mirassol. tinha- É a Mirassol. rota 3 já agora? Mirassol. Esse Mirassol aí. É a Não, eu vi um rota pedaço, 3? vi o jogo, já tinha visto o jogo contra o Danúbio, pra depois a gente... Depois a gente vai falar sobre isso, sobre o Se tu como o Nacional conseguir, tá tu vai jogando. falar, senão a gente fala. Bora. A rota 2, ela acabou já? Acabou a rota 2. Agora, quando ele se recuperar, a gente Ah, vai não, pra rota tá. 3. Se chegar lá, Mas né? sem pressa, sem pressa. Rota 3 chegar, né? É. Sabe que A nossa próxima parada é o jogo, é o Nacional de hoje, que é um time que joga em torno de Diente Lopes, né? Então, esse ponto, né, o Nico retorna ao Nacional no meio do ano passado e uma das discussões a partir do jogo do Nacional com o Lassarte como treinador, o Martim Lassarte, era como adaptar o Nico Lopes ao jogo. Essa discussão a gente viu no Inter, né? Lembra que durante muito tempo se discutiu o posicionamento do joga? Nico Extremo Lopes. pela O direita, único cara centroavante, que conseguiu meia. fazer Foi o Odair. Foi o Odair. Foi papito. Encontrar o lugar do Nico Lopes. E ali ele tem protagonismo e o Inter consegue. O cara que fez esse negócio, acho que foi Com o... o Guerreiro junto, né? Guerreiro e Mas ele jogando pelo Nico Lopes lado junto. direito, né? Isso. Mas O empresário como um que falso é- ponta. Isso. É, o empresário que fez esse negócio é o empresário... Agora... Não era o Fernando Otto? Não, é o... Cara, o que deu em mim? A minha memória hoje Pois é. ficou em de feriado. Ele é de onde? É de Porto Alegre. É, ele pega 10... Ele consegue fazer uma venda de 10 milhões de dólares A venda do Nico? pelo Nico Lopes. Ah, não, mas a compra na época era a compra mais cara da história do Inter, né? E foi uma venda que salvou as finanças do Inter. Não sei quem foi. E o Nico, o Lassarte, logo que o Nico chega... O Nico chega- Prates. Vinícius Prates. Vinícius Vinícius Prates. Prates. Um Ele abraço Eu ia pra falar ele. ele também. Ele chega durante os confrontos com o São Paulo, na Libertadores do ano passado. Ele acaba nem sendo titular, o Nacional é eliminado pelo São Paulo. E o Lassarte começou a tentar adaptar o Nico. Então, ora o Nico joga aberto pelo lado direito, ora o Nico joga como um atacante por trás do centroavante e até como 9. Ele vinha utilizando. Acontece que em nenhum momento, desde a temporada passada e no começo dessa, o Lassarte conseguiu encontrar o melhor time. Acabou, por isso, demitido em março, final de março, né? Ele é demitido. E aí chega o Pablo Peirano para comandar a equipe, e é um trabalho muito recente ainda, Ele né? foi auxiliar do Gerardo Pelusso, né? Isso, e Muito tava tempo. o Peirano é curioso que ele já foi eliminado dessa Libertadores. Ele treinava o Santa Fé, o Independente Santa Fé, que cai na pré-Libertadores pro Iquique. Aí ele é eliminado da pré-Libertadores, é demitido. E aí depois... O que vem pro Grêmio? O Iquique veio pro Grêmio. E aí o Peirano assume o Nacional. São 3 jogos. No primeiro jogo, o interino Ligueira foi o... Martin Ligueira. Martin Ligueira comandou o Nacional na estreia da Libertadores contra o Atlético Nacional na Colômbia. Jogou com 3 zagueiros naquela partida. E aí depois veio o jogo contra o Bahia. O Peirano não mexe nessa estrutura, mantém os 3 zagueiros. O Nacional é derrotado em casa pelo Bahia. E depois faz 2 jogos do Campeonato Uruguaio. Contra o Danúbio e contra o Miramar. 2 vitórias, que ele usa um 4-4-2. E aí tendo o Nico Lopes como segundo atacante de fato. Então ele definiu o Nico Lopes jogando ao lado de um centroavante. No primeiro jogo foi com o Vargas, Eduardo Vargas, aquele, como companheiro. Ex-Grêmio. E outro, o Eraso. Pensando no jogo Colombiano. colombiano, Eraso, jogador muito forte, né? Fez gol no jogo contra o Miramar. Só que ele pode agora pro jogo contra o Inter de novo voltar a escavar 3 zagueiros. Pode acontecer que ele faça um time mais defensivo, mas a tendência é que o Nico Lopes não saia da equipe. Mas é assim, o Nico tendo um centroavante ao lado dele, para ele ser o atacante que não precisa ser o cara de lado de campo, mas é o cara que se aproxima. Ele é, por enquanto, o artilheiro do Nacional na temporada, são 7 gols. Fez um gol, deu uma assistência no último jogo do Campeonato Uruguaio. Chega em bom momento para enfrentar o Inter, assim, mas é um jogador que ele foi pivô desses... A era final, a reta final do trabalho do Lassarte, ela foi muito porque ele não encontrava o melhor jeito de aproveitar o Nico e por isso ele acabou caindo. Virou banco do Vargas. Chegou né? a ficar banco. Foi O Nico, banco. no jogo contra o Bahia, ele fica no banco. Ele começa no banco contra o Bahia. Esse Nacional tem o Mejia, que é um goleiro panamenho, da seleção panamenha. Que é uma boa interchutar de longe nele. Ele é um tanto voador, assim. Joga um Anchieta que não tem nada a ver com a tiro de Genaro, não é o Anchieta, aquele E que também jogou no não é, Grêmio. assim, Não é o sobrinho, Neto, neto, não é. filho. Aí Coates, veterano Coates, jogou no Liverpool, né? Jogou...
No Benfica, certo, ele né? jogou no Sporting. Sport. Ele foi do Liverpool, mas não lembro se ele ter jogado lá. E Milan e Baez, o time que jogou, né? Olia Pereira, que é um veterano e voltou ao Nacional, é um jogador muito técnico. Assim. Acho que esse contra o Inter não joga. Porque ele é muito mais... Ele é um jogador já... Tipo o Bruno Henrique, sem a intensidade do Bruno Henrique. Ele deu assistência pro Nico no último jogo, mas acho que pelo jogo de intensidade contra o Inter deve ficar fora. Otero, ex-atlético, Romulo Otero, venezuelano, que bate bem falta, né? O ideal seria ser igual ao futebol americano, ele só entrar na bola parada, né? Porque o jogo dele só existe pelas faltas e escanteios. E na frente, Nico e Eraço. Esse foi o time que jogou. Deve atuar em Porto Alegre o filho do Recoba, Jeremia Recoba. Pode atuar. Que é muito bom jogador, joga aberto, né, extrema pela esquerda. E, aliás, o Nacional, nessa busca de resgate dele, ele teve como técnico o Recoba, que é um grande ídolo do Nacional. Inclusive, o Recoba foi treinado no Nacional pelo Gadiardo. O primeiro time do Gadiardo é o Nacional. E o primeiro título do Gadiardo é uma apertura, um clausura. 2014 isso aí, né? Faz mais de 10 anos. 2014. Ele joga no Nacional, se aposenta, volta para Buenos Aires e por uma interferência do Recoba, ele assume como técnico, estreando e ganha um título. Ali começa a trajetória do Gadiardo, do pai do Boca. O primeiro título dele é no Nacional, né? Muita gente confunde isso. Da mesma forma que o primeiro título do River pós-rebaixamento, né? Porque o River foi rebaixado em 2011. Quando o River volta para a primeira divisão, o primeiro título é com o Ramon Dias. Não é com o Gajardo. Depois o Gajardo chega, mas foi o Ramon Dias que comandou o River no primeiro título. O Almeida comanda na Série B. Isso. Matias Almeida. Também se aposenta como jogador e já vira técnico. Tá no futebol grego hoje. Isso. Né? É loucura. AEK. Eu sei que não é o assunto. A Baok ou AEK? Acho que é AEK. É no AEK. O Grêmio tentou a contratação dele, né? O Grêmio é um clube curioso, né? O Grêmio tentou Crespo, tentou o Caixinha. O Caixinha, tentou o Almeida, os caras agora estão contratando o Mano Menezes. Chegou um momento que o Grêmio tava assim, era Tite, Mano Menezes e tinha mais um terceiro. Diniz? Não era o Diniz. O Diniz não chegou, mas O Dorival? Dorival. Então nenhum falava com nenhum, entendeu? Mas é um pouco nacional, a gente tá falando sobre o Recoba, sobre o Vassart. O que era o Vassart? O Vassart foi meio que... O Vassart, vamos lá, é o mano do Nacional, assim. Foi jogador. Tentamos o Recoba. O Vassart foi técnico do Nacional contra o Inter em 2006. Então, é isso aí. O Recoba, o Nacional tentou com o Recoba um cara novo, né? Novas ideias, tá começando e tal. Aí não deu certo. Aí, não, vamos pegar o cara que a gente conhece, o Vassart. Aí o Vassart foi ali, ganhou 3 clássicos do Peñarol, mas aí chegou um ponto que o limite do time... Não dá, precisamos de um cara novo. Aí agora troca de novo, vai de novo iniciar um trabalho. É uma busca por identidade também. E assim... Por isso que o jogo contra o Inter é muito favorito para esse jogo, mas é um jogo difícil de fazer o prognóstico, porque é um time que o treinador vai pro 4º jogo. Não sabe como é que esse time vai agir. Diferente do Atlético Nacional, que a gente conhecia muito bem como ia jogar, ou do próprio Bahia desse grupo. É o jogo que o Inter, ele é favorito, mas ele é meio contra um desconhecido, assim. Né? Como esse time vai se comportar no Beira-Rio? O Nacional tem 0 ponto. O normal seria o Nacional jogar precisando ganhar do Inter, porque 1 ponto só não resolve. Renascer no grupo, né? Mas não sei, pela ideia dele deverá colocar uma linha de 5 mais um zagueiro, eu acho que ele vem para defender. Aí o Inter tem que ganhar, no Beira-Rio lotado. Os últimos jogos não foram bons. Se o Inter demora para fazer um gol... Pode complicar, né? E agora a gente vai entrando no nosso 4º tópico, e Nacional e Peñarol estiveram aqui no noticiário recentemente por uma entrevista no sorteio da Libertadores do presidente do Peñarol, que é uma figura, né? Ele é um cara midiático, é muito ativo nas redes sociais, de que o Nacional e o Peñarol poderiam jogar o gauchão. Isso é impossível. Mas o que ele fez? Na verdade, ele criou um fato, porque o Peñarol estava passando por um momento de instabilidade, o Diego Aguirre estava sendo muito cobrado, e também porque há uma briga do Peñarol com a Federação Uruguaia, porque tem renovação de contrato de TV, e o Peñarol acredita que é possível que os clubes obtenham mais dinheiro da TV. Só que o Peñarol defende a criação de uma liga de clubes, ao lado dos clubes mais tradicionais, e o Nacional está alinhado com a Associação Uruguaia. E aí, Nacional de um lado, Peñarol do outro, e essa eterna disputa. Mas a rivalidade forjada que a gente está falando é uma rivalidade com o Inter, que ela começa em 1980, quando o Nacional é campeão da América, em cima do Inter, com o De Leon como zagueiro. O Inter sempre teve mais proximidade com o Peñarol. O Jair é o destaque do Peñarol, campeão do mundo e da América. O Jair jogava no Peñarol, tanto que é a famosa história de que o Jair se reúne e o campeão... O Príncipe Jajá. O Príncipe Jajá. O melhor em campo ganhava um carro da Toyota. Na época que não tinha
carro, o mundo não era globalizado. Tu tem um Toyota japonês e os jogadores se reúnem e o Jair disse, se eu ganhar, eu não divido com ninguém. O jogador brasileiro sempre é agregador, né? E ele ganha, né? E ele é o melhor em campo e tal. O Penharol é campeão da América, e é campeão mundial. E o Nacional, que sempre teve proximidade com o Grêmio, tem em 1980 como destaque Hugo de León. Hugo de León. Esse jogo aí é o último jogo do Falcão pelo Inter, né? Falcão histórico, lenda do Inter, seu último jogo foi contra o Nacional. Já joga vendido para Roma. Empate em 0x0 no estádio Beira-Rio e derrota no Centenário por 1x0. O Nacional foi Gol campeão. De Vitorino. Cujo o sobrinho jogou no Palmeiras, o zagueiro. Aquele zagueiro do Palmeiras. Time do Enio Andrade. Gasperim, Mauro Pastor, Mauro Galvão, Toninho e Cláudio Mineiro, Falcão, Chico Espina, Batista, Jair, Adilson e Mário Sérgio. Time que perde a final pro Nacional. Deve estar colocando em ordem. Foi em ordem. Colocando em ordem. Gasperim, Toninho, Mauro Galvão, Mauro Pastor e Cláudio Mineiro. Certo. Falcão e Adilson. Não. Falcão e Batista e Jair. Adilson era um centroavante. O Mário Sérgio, ponta pela esquerda. E o Chico Espina. E o técnico, Seu Enio. Uma referência, assim como Camacho e qual é o outro? Mourinho. Capatone. São referências do futebol, né? O Argel, por exemplo, tem como referência esses três técnicos. Cheque, bingo. Tu tem 2006 o time aí? Todos. O Nacional é o adversário que mais vezes passou pelo caminho do Inter na Libertadores. São 12 vezes. Né? Então eu peguei a escalação que eles se enfrentaram. 12 jogos. Então foram esses dois jogos em 80. Depois é o Emelec, né? Depois é o Emelec. Fase de grupos de 2006. O Inter vence no Beira-Rio por 3x0. Era um jogo que até marcava a volta do Inter em jogos de Libertadores no Beira-Rio. 3x0. Gol do Michel. Fernandão e Rubens Cardoso. O Rubens Cardoso. Nem lembrava do Rubens Cardoso. Sim, ele foi campeão do mundo depois. A volta no Parque Central foi 0x0 e nas oitavas o 2x1, golaço marcado pelo Renteria, gol do Jorge Wagner de falta. E aqui certo? O 0x0 polêmico. E o 0x0 polêmico que teria acontecido 2 pênaltis. Não, dois gols anulados do Nacional. O capitão do Nacional era o Vanzini, que depois veio jogar no Juventude. Abel Braga, Klemer, Granja, Bolívar, Fabiano Heller e Jorge Wagner, Edinho, Fabinho, Adriano, Gabiru e Alex, Mossoró e Fernandão. Esse foi o jogo do 0x0 nas oitavas. Esse jogo o Nacional reclama muito porque houve erros bem grosseiros da arbitragem. Se tivesse VAR, o Inter não teria sido, então? Depende, não, que tem o VAR, eles não vão ver o VAR, né? É que o VAR, esse é um ponto que eu sempre dizer, sempre surge esse assunto. Se tal jogo tivesse VAR, o VAR não é garantia de acerto. O VAR, os caras vão errar igual com o VAR, eles erram porque são ruins. Em 2007 eles se enfrentam e aí tem aquela história que o Inter é o primeiro campeão eliminado na fase de grupos, um grupo que tinha Nacional, Vélez e Emelec. O Inter perde a estreia pro Nacional no Parque Central por 3x1, gol do Inter lá do Edgley. Que é um jogo aliás, sentimento, né? O Nacional de revanche por 2006. E o Inter foi lá meio que voltando campeão do mundo, saindo alto, e o Nacional encarou como um jogo de vingança esse ano foi a famosa frase do Abel, que deixa Pato no banco e bota Adriano, Gabiru e Michel. Contra o Vélez. E ele disse, eu vou pra dentro deles. É a famosa frase do jogo contra o Vélez. E no jogo de 2006 tem uma cena de que o Edgley dá um pontapé no Soares. E nesse jogo dá volta das oitavas. Não, ele veio expulso, não é? Ele pisa nas partes íntimas do Soares. Não sei. Nesse jogo de 2007, a volta no Beira-Rio, o Inter ganha por 1x0, mas não é o suficiente porque nos critérios ele fica fora. Ele tinha que fazer 3x0 porque era saldo. Tirar o saldo do Nacional mesmo, né? Em relação ao Nacional, porque o Inter levou 3 do Vélez, o Vélez de Mauro Sara, Tidio Escudeiro. Escudeiro, que veio jogar no Grêmio depois. O Gato como é que Gato Cessa? O goleiro. Gaston o Gato, né? O apelido era Gato. Depois, nas oitavas de final contra o Boca, ele dá um chute na cara do Palácio. Esse famoso. Esse goleiro. Tá. Cara, é as travas chuteiras no Sosso. Peraí, Gato. Sosso. Goleiro Vélez, peraí. Em 2007, tá o Abel Braga ainda, né? Klemer, Ceará, Índio, Edinho e Hidalgo. Wellington Monteiro, Vargas ainda. Fernandão. Não, é um 3-5-2 aqui. Índio, Edinho, Hidalgo. Ceará, Wellington Monteiro, Fernandão, Rubens Cardoso. Na frente, Alexandre Pato e Arley. Aí o time vence por 1x0, mas é eliminado. Isso. Gato Cessa? Dá um chute no cara, né? Me lembro. Depois eles voltam a se enfrentar nas oitavas de 2019. Nas oitavas, o Inter consegue uma vitória suada no Parque Central por 1x0. Uma jogada do Wellington Silva e gol do Guerreiro.
né? E na volta o Inter vence mais uma vez 2-0 e se classifica. Time do Odair Hellmann, Marcelo Lomba, Bruno Moledo, Cuesta e Wendel, Lindoso, Edenilson, Patrick, D'Alessandro, Nico Lopes e Paulo Guerreiro. O D'Alessandro que joga no Nacional. Joga no Nacional. 2020. É o penúltimo time dele, né? Porque ele 20. volta pra se aposentar depois. 2020? 2020. Ou 2021. Em 2020, na pandemia, ele se despede do Inter em dezembro, numa vitória contra o Palmeiras. Joga em 21 inteiro no Nacional e volta para se aposentar em 22. É o ano que o Brasileirão avança para 2021. E o D'Alessandro não fica. E o Inter estava disputando. O Inter estava em crescimento. Começou a série de 9 vitórias seguidas. O D'Alessandro não termina aquele campeonato? Não termina. Ele sai em dezembro. E daí 21 vai pro Nacional. Joga o Nacional o dia inteiro lá. O dia inteiro não, o ano inteiro lá. Volta em 22, joga 6 meses ali e se aposenta. 4 meses. 4 meses. Abril, né? Ele se aposenta. Se aposenta contra o Fortaleza. Contra o Fortaleza. O último jogo antes da chegada do Mano. É o jogo com o Cauã Almeida de técnico. Cauã Almeida. E o último jogo deles, esse aí que a gente falou, o empate em 1-1 no Parque Central em 2023, fase de grupos. O time do Mano Menezes, citamos eles aqui. John, Igor Gomes, Vitão, Mercado e René. Rômulo, Johnny, Depena e Alan Patrick, Pedro Henrique e Luiz Adriano, empate em 1-1. Isso aí, esse time jogou. E o Mano tirava água dessa pedra aqui. Tirou tanto que empatou os 2 jogos com o Nacional, né? Esse é o ponto, né? É claro que o time de hoje é muito melhor, é muito mais bem treinado, né? O Roger é muito mais treinador que o Mano. E os jogadores são melhores também. Só que esse time do Nacional aí também não era grande coisa e o Inter não ganhou os 2 jogos. Né? O Inter empata com o Nacional no Beira-Rio. O Rocher era o grande nome desse time. O Rocher 2-2. E depois o Inter empata lá. Então, assim, eu não tô dando como... Certo, tá muita gente tratando os jogos. O Nacional não vai perder todos os jogos, gente. Não é porque o Nacional perdeu os 2 primeiros jogos da Libertadores e vai tirar ponto de alguém. Eu duvido que o Nacional termine a campanha na Libertadores com 0 ponto. Eu acho que não vai classificar, acho que até vai ser o 4º grupo, não acho nem que vai para a Sul-Americana, mas não vai perder todas. Então o Inter tem que ter cuidado para não ser o time que vai perder ponto para eles. Até porque o Inter joga agora contra o Nacional e aí ele vai a Medellín. Faz 2 partidas fora depois. Isso. E Medellín Nacional de novo. E Montevidéu. E o Bahia, para mim, o grande lance é o Bahia que ganhou do Nacional fora. O Bahia faz 2 em casa. Isso, o Bahia. O Nacional ele vai encerrar a Libertadores jogando 2 em casa, contra o Nacional de Medellín e contra o Inter. Não. Contra Inter o e Bahia na última rodada. Não, o Inter e Bahia na última rodada. O Nacional pega o Bahia, Bahia. A ordem do Bahia, ele pega o Atlético Nacional agora nessa semana. Na Fonte Nova. E emenda com o Nacional do Uruguai na Fonte Nova. Sim, então, o Nacional do Uruguai joga as 2 últimas em casa, contra a Inter e contra o Nacional de Medellín. Perfeito, aí sim. É porque teve a cabeça de chave. Aí tu falou Bahia. Ele não pode jogar 3 vezes com o Bahia. Não, joga com o Bahia fora. Não, o Atlético Nacional e Inter, ele decide em casa. Então, agora, nesses 2 jogos fora, contra a Bahia e contra a Inter, ele tem que ganhar 1. Uhum. Se ele ganhar 1, ele vai voltar para Montevidéu ao vivo. Porque depois ele vai ter 2 jogos, ele vai ter a chance de ganhando as 2 em casa, tá vivo, entende? Então ele precisa ganhar 1 desses jogos fora. Ou do Inter, ou do Bahia para ficar vivo. Aí depende do que vai acontecer, porque 9 pontos tu tem chance de classificar. Então, porque tu decide as 2 em casa. Eu acho esse regulamento ruim para cabeça de chave. No caso de Nacional e Peñarol, que não montam grandes times, eles arrancam pelo ranking, Sim. Pelo histórico. Aí eles arrancam a Libertadores fazendo dos primeiros 4 jogos 3 fora, com times ruins. Então a chance de classificar acaba sendo pequena. Porque tu faz 4 de 3, tu faz de 4 partidas, tu joga 3 fora. Tem que reagir no Isso aí é bom para time, para Flamengo, para Palmeiras, para River, para os clubes que tem como cabeça de chave, né? Eles pensam assim, né? Só que são cabeças de chave pela história, não pelo presente, pega né? o recente, mas pega também a história. O que tem agora? Agora temos o Conexão Copa. E o Conexão Copa, a gente já deu uma pincelada aqui, né? Eu já vi que tu passou do ponto. Porque tá me criticando, estás criticando o apresentador, é isso? O Peñarol, com seu presidente, o Julio, sinalizou uma possibilidade de disputar o Gauchão. Isso é impossível por meios legais. Porque para o Nacional e para o Peñarol jogarem o Gauchão, eles teriam que se desfiliar da ALF, se filiar à Federação Gaúcha e começar na Terceirona Gaúcha. Embora alguns gramados e campos do futebol uruguai sejam quase de uma Terceirona Gaúcha, eles teriam que fazer todo esse tamanho para chegar à primeira divisão. Isso se deu, e a gente tratou aqui, porque tem uma disputa política muito forte e porque há uma grande pressão liderada pelo Peñarol de que o futebol uruguaio pode sim ter mais dinheiro da TV. O contrato está terminando e há uma negociação aberta. O Nacional está alinhado com a Federação Uruguaia e o Peñarol
é oposição total. O que pode acontecer? Pode acontecer isso, já há empresários trabalhando nisso. É uma informação, o mapa da Copa dando informação. Fura-fura, Léo Fura-fura. Vai, o empresário, tem um empresário que está trabalhando muito fortemente na criação de um torneio de verão. Isso é muito legal, eu ia falar agora isso aí. Pode ser em Maldonado. O problema, já coloca em vírgula, né? O problema é o calendário nosso, né? Se desse espaço pra gente fazer um torneio, Grêmio Internacional aí, Penharol, de pré-temporada, poxa, seria maravilhoso. Tu precisaria, na verdade, 3 dias, 4 dias, com os 4 times. Só que a preparação pega o Grêmio do Quinteiros. Ele se apresentou dia 8, dia 20 tinha jogo. Tinha jogo. Mas é uma possibilidade que está sendo levada adiante. O Penharol sinalizou de forma positiva, claro, porque o Penharol tem esse interesse. Tu poderia vender as transmissões por uma rede de TV brasileira e para o Uruguai. Isso é muito legal. Aí tem questões de publicidade que tu pode vender. Porque a Argentina trabalha muito com isso, né? Os torneios, agora menos, mas os torneios de verão em Mar del Plata. Ficou apertado também. Mas seria uma ideia que está se trabalhando, foi levada a Grêmio Inter, de se fazer um torneio de verão. Poderia ser aqui, em Porto Alegre. Porto Alegre não é mais uma cidade que fica às moscas no verão. As pessoas vão para a praia sexta-feira e voltam domingo. Todo mundo trabalha. Mudou o modelo de trabalho, nem todo mundo tira mais férias de verão. Então, tu poderia fazer no meio de semana, uma segunda, uma quarta e na sexta, né, 3 jogos, ou pode fazer em Punta del Este também, onde há um grande número de gaúchos que para lá vão passar o verão e deixar alguns dólares. E seria ótimo também, porque eu acho que quando a gente fala em conexão Copa, pegar Porto Alegre e Montevidéu, a conexão é muito grande. Quando eu fiz essa viagem em 2005, eu achei Montevidéu muito parecido, ou Porto Alegre muito semelhante a Montevidéu, o centro principalmente. A arquitetura, a questão da cultura, a questão dos costumes. E, cara, a gente viu aqui, a gente brinca aqui com o Felipe e o Petrucci, mas é que a conexão existe. Muito forte. O Uruguai, os Gaúchos, existe a conexão e ela é muito forte. Ela é muito forte e temos muito da cultura, né? E o povo uruguaio, ele é mais acolhedor também, né? Ele é receptivo, ele gosta dessa interação conosco. Se tu vai a Pelotas, por exemplo, Pelotas parece uma extensão do Uruguai. É verdade. E o hábito do mate, porque o Uruguai é incrível. Na Argentina tem muito isso, mas o Uruguai, tu acorda de manhã, tu sai na rua, todo mundo tá com a termo. A térmica, a mateira e o mate. É uma coisa impressionante. Então nós temos isso. E Pelotas tem muito da cultura uruguaia, tem muito dessa troca, né? E eu acho uma ideia muito interessante. Eu acho que poderia vingar, teria que ajustar o calendário e tem muito potencial financeiro. Teve um ano que teve a Copa Renner. Sim, o Nacional jogou, né? Nacional, Esporte, Grêmio. É a Bahia? Acho que era o Bahia, o quarto time. Tinha um quarto time que era. Não foi lá em Cidreira, lá no Cecinzão? Foi em Cidreira. Foi um quadrangular em Cidreira. Loucura, né? Nunca mais vamos ver isso. Nunca mais. Não, mas Eu cobri jogo no Cecinzão. É. Tinga e Ronaldinho jogando juntos no Grêmio. Bah, que momento. Tu é velho também, né? Sim. Já tá... Não cozinha na primeira fervura. Não, faz tempo. Eu não me lembro contra quem. Era um jogo de gauchão, acho que era. Não, o Gauchão teve em 2007 lá que... Mas daí foi quando a reforma. A Federação Gaúcha com o Noveleto fez uma parceria com a Prefeitura de Cidreira e eles botaram o Cecinzão de volta a funcionar. Eu me lembro que eu tava indo... E houve jogos lá. Eu tava indo pra Balneário Pinhal na estrada e ouvindo a Rádio Gaúcha. E o Sérgio Boas tava no carro que tava seguindo o ônibus do Grêmio. Daqui a pouco ele disse assim... Eu queria ser uma vaca. Por que, Serginho? Porque fica ali na sombra, só olhando, pastando, não faz nada. Londres é uma droga. Muito frio. Cara, eu dava risada muito sozinho, frio, né, não tem sol. Porque a Gaúcha fez o acompanhamento do ônibus. Eu não lembro se era do Grêmio ou do Inter. Pode ser. Eu me lembro do Grêmio jogando lá em 2007, uma partida que abre o Gauchão. Então era esse jogo, era Acho o Grêmio. Que abre o Gauchão. Com o mano de treinador. Mano treinador. Com o mano de treinador. Mas enfim. Que momento, legal. E o nosso cartógrafo, Bertoncello? Eu dei spoiler, né? Ah, o cartógrafo da semana. E que merecida essa homenagem que o mapa faz também, né, Léo? O mapa é pop, né? É pop. E o Papa também. O Papa também. Ou era, né? Era, né? Uma pena, que Deus o tenha. Um Papa do povo, né? Um Papa humano. Democrático, misericordioso. Que abriu mão de todos os luxos e confortos que o Vaticano oferece, porque o Vaticano é um país, né? Enfim, um Papa muito mais próximo do povo, um Papa que tocou em temas muito delicados que a Igreja por muito tempo evitou tocar e que precisam ser tocados, né? E ele abriu isso e discutiu muitos temas de uma
modernização dos preceitos da Igreja Católica com Sim, relação às debates mudanças que a sensíveis, sociedade debates sensíveis. vem tendo, Uhum. né? Enfim, um Papa que abriu a cabeça da Igreja. E um Papa que amava futebol. Futeboleiro. Íntia. Era um Íntia, né? Futeboleiro. Íntia do São Lourenço. Sócio. Íntia, sócio. Que o pai dele também era muito do São Lourenço, né? Isso. Então Sim. ele desde pequeno já acompanhava o Ele São Lourenço. Tem o título que o São Lourenço ganha quando ele tinha 10 anos, 46, se eu não me engano. Isso aí, acho que é. Que ele título, eu li contava isso aí que hoje. ele foi em todos os jogos com o pai dele. Né? No antigo gasômetro, né? Sim, no antigo, no O Vierro estádio- gasômetro. Virou o Vierro, na época era só gasômetro. O estádio do São Lourenço, que depois o São Lourenço perdeu o terreno lá na ditadura e, enfim, até hoje tentando voltar para Boedo. Que na verdade é em Boedo, né? É. O estádio hoje não é no mesmo lugar. Não. O São Lourenço saiu do seu bairro e a torcida recupera com passeatas, manifestações. O que aconteceu? A ditadura tira o estádio do São Lourenço e entrega para o Carrefour. Negocia com o Carrefour. E ali sai um Isso. supermercado. E o São Lourenço constrói um novo gasômetro que é numa zona bem complicada da É. cidade. Que é outro violento. bairro ali Barro que é... Flores. Flores. Que é onde ele nasce, não é? Acho que o Francisco, Que é ele vizinho, nasce que é ao, no ao bairro lado, Flores. ao lado de Boedo. É. Boedo é um bairro mais residencial e, inclusive, é uma discussão porque onde tinha um mercado e se quer construir um estádio, os vizinhos já estão receosos, porque vai ter movimentação, vai ter barulho. Mas, enfim, o fato é que depois de décadas, a torcida do São Lourenço consegue reverter esse negócio, porque o mercado saiu, o terreno ficou abandonado e o São Lourenço resgata o terreno de Boedo. Não tem o estádio ainda. Segue jogando em Flores no Evogazômetro. E o Papa que vira Papa em 2013, e naquele mesmo ano o São Lourenço é campeão argentino, Em 13. em isso aí. 13, e em 14 ganha a Libertadores. A Libertadores improvável, mas não é que improvável. Foram, né? Foi o Papa. Divinas. A mão divina. A mão divina. Tanto é que o São Lourenço tinha até lá a brincadeira, e o Munari, ele pode falar isso, que o símbolo dele é CASLA, né, de Clube Atlético São Lourenço de Almagro. Só que os argentinos brincavam Sem que era Libertadores. Clube Argentino sem Libertadores Porque da são América. 5 Era o único grandes, que não né, tinha Munari? ganhado. Era o único São grande. 5 É. grandes, River Boca, Independente Racing e São Lourenço. E São O único Lourenço. que não tinha Libertadores. É. E o Papa tem uma história curiosa sobre... Ele era o padre daquela região ali, Essa história é fanático boa. e tal. Ele já era o E- quê? Arcebispo? Não sei se Era era 88 isso. cardeal. É. Era uma coisa Não, assim, acho já que era... Não, acho que ele já Era padre ainda só? Era o não- pároco ainda da... Uhum. da- E aí ele era ele era conhecido, ele teve que frequentar o vestiário do São Lourenço, ia benzer os caras antes do jogo. E o São Lourenço estava em uma das suas tantas crises, que o São Lourenço foi o primeiro argentino, o Ficou um clube grande a tempão sem cair ganhar e tal. também, né? Ficou um E tempão aí sem o ganhar. Coco Basile é contratado como treinador. E aí o Coco Basile tá lá na arenga, como se chama, na palestra com os jogadores, e o presidente do São Lourenço chega e diz, chegou aí o padre. Que padre? Não, o padre que sempre vem benzer os jogadores dele. Peraí, nós estamos em crise, o time não ganha de ninguém, é sempre o mesmo Papa. Não, tira esse azarado daqui. Tira Não, o padre ainda. não deixou Não o padre, deixou o padre. não deixou o padre rezar. Só que beleza, era o padre, quem vai saber disso? Depois o Basile fez carreira, ganhou títulos no Racing, foi treinador de seleção argentina 2 vezes. 2013, o Papa era argentino. E aí ele encontra Papa o Francisco. presidente do São Lourenço da época e diz pra ele, tu sabe quem é o Papa? Ele ainda diz assim, como é que eu não vou saber quem é o Papa? Todo mundo sabe quem é o Papa, boludo. Daí o cara, não, mas sabe quem é esse Papa? Esse Papa é o padre, aquele que te expulsou do vestiário porque dava azar. E ele só não deu azar, e troca o azar, ele deu muita sorte. Porque no papado dele, o São Lourenço é campeão, a Argentina volta a ser campeã da Copa América e a Argentina volta a ser campeão mundial. Del mundo. E foi um Papa que Então- foi visitado pelo Messi, pelo Maradona. O Maradona, Os jogadores do São Lourenço, depois de ganhar a Libertadores, vão visitar o Papa. isso, também. Papo sortudo, cara. Liderados por muito Pipi pé quente. Romagnoli. Tinha Pé até quente. uma ideia, é que em 2022 ele já estava debilitado de saúde, mas se falou que os jogadores iriam ir ao Vaticano para visitar ele depois da Copa, que depois teve aquele confronto com a Itália, lembra a finalíssima, que a Argentina ganha, que foi em Londres, mas aí inicialmente ia ser... Tem um amistoso da paz que eles fazem, Argentina e Itália 2002... não lembro quando é que foi, é desde 2014, antes da Copa de 14, 2013, logo que ele assumiu, que é um jogo que eu lembro que o Messi não joga, mas a Argentina ganha Lá na Itália. da Itália. Uhum. Tem o tal amistoso da Paz, que daí é com ex-jogadores em Roma, que também tem envolvimento do Papa, que o Maradona joga e briga com o Verón, era o amistoso da Paz, e o Maradona sai na briga Tem com o Verón. filme, né? O filme com o Ratzinger, né? O Bento XVI e o Bergoglio. Dois Papas, né? Como é que é o filme? Dois papas. Mas E que eles assistem a final da Copa de 2014 juntos.
no filme, né? Sim. Não vi esse filme, tem que ver esse filme. É muito legal esse filme. Ele era futeboleiro mesmo. Eu lembro que uma vez ele brinca, logo no início, assim, que ele tava ainda super bem de saúde. Tem um torcedor do River que chama ele ali no Vaticano e ele brinca assim, como é que é galinha na panela, e faz uma coisa, galinha boa na panela, e brinca com os torcedores do São Lourenço. É o cara humano. É o papo humano, né? É o papo humano, torcedor. Que saiu... Fazia as brincadeiras do torcedor. Sim. O livro na estante, Bertoncello, tá aí, ó. À tua Aqui, ó. direita. Quem tá na live, já deixa o like, já acompanha. Eduardo Galeano, nascido em Montevidéu, As Veias Abertas da América Latina. É o livro que a nossa editora, Janaína... Que está de volta depois de 3 está meses de de volta. férias. Tá bem, graças a Deus. Estava né? em Santa Maria, Coisa boa. Sim, Bem de sim. saúde. terra do Inter de Tá Santa bem. Maria. Né? As pedras na vesícula dela estão se transformando em ouro e Isso. logo serão expostas aqui na nossa estante do Mapa da Copa. Sabe que eu vou fazer uma conexão do livro do Galeano com o Nacional. Esse livro ele foi publicado em 71. 71 foi a primeira conquista do Nacional da Libertadores. Eduardo Galeano, que é um dos maiores, se não o maior, escritor uruguaio, um cara muito vinculado ao futebol. Todo mundo sabe, né? Futebol a sol e sombra, que inclusive era para ser esse livro, a Janaína me pediu e eu esqueci de trazer. Mas esse livro é muito já bom é. também. Esse Mas livro, esse é espetacular. Esse é o livro primeiro, tem esse uma história, livro é né? premiadíssimo. Foi banido no Brasil, Chile e Argentina Porque é durante no a período da ditadura, ditadura. e ele faz uma crítica muito forte, Muito né, à forte, ditadura. e é um Né? período em que funcionava a Operação Condor, que era um trabalho conjunto de Argentina, Uruguai, Brasil, Chile, né, na perseguição a prisioneiros políticos. Inclusive, tem um caso que é uma prisão de um casal de uruguaios aqui a 2 quadras da RBS, na Rua General Caldwell, né, o Universinho do Dias e a Lilian Celiberti também está transformado em livro. Na época, a Zero Hora acompanhou muito isso e trouxe informações, porque vieram prendê-los. E um dos caras que estavam prendendo o Gumercindo e o Universindo e a Lilian Celiberti era Didi Pedalada, ex-jogador do Inter Centroavante. que virou policial. Enfim, esse também está em livro. Mas o Eduardo Galeano, que nos períodos de Copa do Mundo se fechava na sua casa e botava uma placa, né? Fechado por motivos de futebol. E eu me Ficava lembro no que na jogo. Copa de 2014, acho que foi, a Zero Hora mandou o Diogo a Montevidéu para o Diogo Oliveira para fazer um acompanhamento da seleção uruguaia, 2010. Isso, porque ele... 2010. Isso. 2010, porque o Uruguai estava avançando na Copa, chegar à semifinal e aquela loucura. E aí, conversando na época, eu era coordenador de produção da Zero Hora e o Diogo foi enviado. Nós estávamos conversando isso aqui. O Diogo disse: o que eu faço? Eu disse: cara, se tu der um tiro, não custa, bate na porta do Galeano. Vê se ele Ele atende. adora futebol, ele é um cara vinculado ao futebol, né? E é o símbolo do Uruguai que conecta a cultura com o futebol. E o Diogo consegue, através do pessoal da LPM, que publica os livros dele, né? A gente tá está vendo aqui a LPM. O Diogo consegue uma ponte e com o Pinheiro Machado. E o Pinheiro Machado faz essa ponte e o Diogo consegue bater um papo. Ele interrompe as férias, o fechamento as férias, entre aspas, fechado para a Copa do Mundo, ele interrompe para atender a Zero Hora. E o Diogo faz uma entrevista maravilhosa com o Eduardo Galeano de uma tentativa. A ideia veio na cabeça, cara, tento, como coordenador de produção, coisa que tu faz na de pauta, tento o Galeano. E o Diogo, muito mérito, né, de grande repórter, consegue entrevistar o Eduardo Galeano, entrevista histórica. Sabe que nesse livro aqui tem uma frase que é maravilhosa, como ele faz as críticas à colonização, à ditadura, enfim, à opressão dos europeus para os americanos, né? Eles falam, ele tem abre aspas dele aqui: as pessoas estavam na cadeia para que os presos pudessem ser livres. Essa era a frase dele. E nessa entrevista que o Diogo faz, eu também encontrei uma entrevista que o Moisés Mendes faz com ele, pro Segundo Caderno, uma entrevista longa. Moisés Mendes, um dos grandes textos do jornalismo impressionante. gaúcho. E ele fez uma entrevista com ele por e-mail, porque o Galeano não gostava de atender pelo telefone, também não tinha muita entrada ali com... Os gênios são assim. Então não gostavam muito. E aí é muito legal que, assim, uma das perguntas é sobre o Barack Obama. Sim. Né? E aí, Galeano, o Barack Obama, um presidente negro agora, e ele fala assim, abre aspas mais uma vez: agora ele entra na Casa Branca, que é a sua casa. Tomara que não se esqueça que a Casa Branca foi construída por escravos negros. Né? Então, mais uma frase forte também. O Galeano tinha frases muito fortes. Um cara com um olhar social muito forte. Tinha uma né? crítica muito forte. Muito um texto forte. crítico. Né? Então, tá aí a dica. E que leiam os outros também, não fique só nesse. Esse é o de entrada.
Futebol Sol e Sombra, pra mim, tem uma frase que é espetacular, que ele trata de um jogador e é um jogador cerebral, assim, o craque do time, e ele diz assim, ele joga como se visse o campo sentado nos refletores. Bah, Ou seja, a que visão legal. total. Todo. Futebol Sol e Sombra, cada frase tem uma metáfora que tu fica pensando, por que eu não tive essa ideia? Genial. Gênios, né? Gênios, né? Gênios. A produção é da Janaína Willi Espetáculo. e do Rafael Ramos. Muito Bonito. bom. Muito bom episódio. Que na ausência da Janaína Willi, nas longas férias que ela foi para as Maldivas, o Rafael Ramos assumiu o reino e colocou a casa em ordem aqui. Agora todo o trabalho está pavimentado para a Janaína Willi. A técnica de edição de áudio é da Ana Ruff. A Ana é parente do Gabriel Ruff, não? Não, acho que Prima, não. Que o talvez. Ruff dela é com H, né? O Ruff era com R, o outro. Não, é com R? Também é R? Ah, então pode ser parente, então. Então pode ser parente. O Guerrinha chamava o Ruff de Hulk. A sonoplastia é do Paulo Fraga, o grande Ai, Paulo ídolo. Fraga. E do Rafael Lindemann. Perfeito. Outro gênio. Outro gênio, só gênios, né? É. Os nossos galeanos. Siga o Mapa da Copa na sua plataforma de áudio preferida, deixe as 5 estrelas na avaliação e ative, Bertoncello, tu que gosta, o sininho para receber notificação sempre que um episódio novo estiver no ar. Deixe o teu like também na transmissão do Mapa da Copa no YouTube. Deixa ali, tá ali o Deixa o like likezinho, aí, ó. ó. Deixa o Deixa like o like. e assine o canal de GZH e acompanhe todo o material que a gente produz também em GZH sobre Libertadores, um material muito rico, vasto, completo. Tu não perde nada. Não é que nem o Nacional que perde todo ano, Munari. E o Boca que nem vai. Né? Boa. O Argel não poderia treinar o Boca? Não. Então tá bom. Vamos muito bem com o Galo, nós estamos com 8 vitórias seguidas em casa e agora domingo vamos ao Monumental ganhar dos rivais. Ah, é? Ou sábado, né? Domingo. Domingo ou Isso. sábado? Domingo, Então tá domingo. bom. Tchau. Fui. Um abraço.